semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo aliança, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Bom dia, meus amigos e minhas amigas ouvintes da Rádio Bom Sucesso. Estamos iniciando mais um programa, conversando com as comunidades, Palavra de Sábado, uma produção dos Freis Agostinianos da Paróquia Santa Cruz de Chapada do Norte. Nesse início de programa, a gente quer mandar um abraço carinhoso para a dona Natália, de seu marido do sindicato, que fez aniversário no último dia 16. Um abraço também para Marquinhos, lá de Cachoeira, que fez aniversário ontem, dia 18, né? Um abraço também, a nossa saudação para o amigo Natanael, lá da paróquia de Turmalina, que está aí sintonizado, escuta sempre a nossa programação. Hoje está conosco no programa o Frei Paulo Gabriel, que vai nos ajudar aí a refletir a palavra de Deus. Bem-vindo, Frei Paulo, bom dia para o senhor. Bom dia, amigos, amigas do nosso programa. Mais uma vez estamos juntos para partilhar a palavra de Deus neste fim de semana. A palavra de Deus que é luz para os nossos passos e lâmpada para o nosso caminho. Nós vamos agora abrir o primeiro quadro deste nosso programa, que é justamente o quadro Palavras de Salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalhadores só trabalharam 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo,
eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fixemos nosso olhar no dono da vinha, nesse patrão que não é um patrão como os patrões deste mundo. A gente percebe a preocupação dele com a vida dos trabalhadores. É um patrão que sai de madrugada procurando os homens que estão na praça, desempregados, e volta o dia inteiro. Ele está preocupado com a vida desses operários e os envia a trabalhar na sua vinha, combina com os primeiros uma moeda de prata que era o salário justo de um dia para o trabalhador poder manter sua família. A chave de leitura desta parábola está no versículo 4, quando diz aos últimos: ide vocês também a trabalhar na minha vinha e pagarei a vocês o que é justo, o que é necessário e justo para o trabalhador poder viver dignamente. Deus não está interessado nos nossos merecimentos. Se trabalhamos muito ou pouco tempo na vinha, Deus está preocupado com as nossas necessidades. E Ele quer que todos nós, seja qual for a hora em que fomos trabalhar na sua vinha, possamos receber o que é justo. Deus não olha os nossos méritos,
Ele é bom porque nos ama. O mérito não é nosso, é dele. Deus é gratuito. É isso que está dizendo esta parábola. E trata a todos os seus filhos e filhas igualmente, para preencher as nossas necessidades. Pode ser que muita gente que se considera piedosa, fiel, tenha a mesma mentalidade que aqueles primeiros. Eu mereço mais, eu tenho mais direito. Na justiça de Deus, na justiça do reino, no reino de Deus, do jeito como Deus vê as coisas, não são os nossos merecimentos, é a sua graça, o seu amor que nos salva e nos redime. Sejamos gratuitos, agradecidos, porque Deus é assim e assim nos trata. Nas praças do mundo e nas esquinas da vida estamos nós, e é deste lugar concreto que o Senhor nos chama e convida para trabalhar na sua vinha. E nos recompensa não pelos nossos méritos, como acabou de lembrar o Frei Paulo, mas de acordo com a sua bondade e a sua graça, que estão interessadas sobretudo nas nossas necessidades mais profundas. Ele nos chama para trabalhar, ele nos envia para dilatar o seu reino, para trabalhar, para cultivar a sua vinha, que é um mundo melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais conforme o seu sonho e a sua lógica, a lógica do seu reino. É por isso que somos chamados e enviados para ser sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor. Eu quero que meu povo tenha muito mais amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Este é o segundo bloco do nosso programa Conversando com as Comunidades. Você que está sintonizando agora na Rádio Bom Sucesso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na Palavra de Sábado, um programa produzido pelos freis agostinianos da Paróquia Santa Cruz de Chapada do Norte. E acabamos de abrir o segundo bloco do programa, que se chama Sal da Terra e Luz do Mundo. Uma oportunidade que a nossa paróquia, obedecendo às orientações da igreja, especialmente à carta do nosso administrador apostólico, nós estamos aproveitando este tempo do programa para esclarecer, aumentar a consciência católica, cristã dos nossos fiéis neste tempo de preparação para as eleições municipais no nosso país. Este quadro se chama Sal da Terra e Luz do Mundo, porque nós cristãos devemos ser no mundo sal e luz, de maneira concreta, a partir da nossa escolha, da nossa postura e da nossa consciência política. A política que, em última instância, é sempre a busca e a procura do bem comum. Não é isso aí, Paulo? Exatamente, Frei Felipe. E lembre você que no primeiro programa que tratamos deste tema, sábado passado, nós falamos de quais devem ser os projetos, os programas de governo numa administração. Isso que é importante. E a campanha eleitoral
deve ser isso, apresentar o projeto e o programa de governo para que a população escolha aquele programa que melhor representa as necessidades. Agora, Felipe, não só é preciso pensar em quem vai executar, não é? No caso, no prefeito, ou no governador, não é? Ou no presidente, no poder executivo. Também tem eleições do poder legislativo. E isto é também necessário, porque às vezes o povo fica focado demais só na prefeitura. E esquece, por exemplo, que um outro espaço extremamente importante é a Câmara dos Vereadores, né? Precisamos pensar, escolher, eleger também pessoas idôneas para ocupar a Câmara dos Vereadores, né? O poder legislativo, porque esses papéis não podem ser ocupados por qualquer um, né? Não é por camaradagem, porque é compadre. A pessoa tem que ter, no mínimo, consciência política, tem que ter consciência do seu papel e da sua função quando é eleito vereador, né? Exatamente. E é importante também que ele tenha um projeto de governo para a Câmara, ou seja, que ele apresente durante a campanha quais são os seus objetivos, o que ele representa, qual a área em que ele trabalha, é educação, é saúde, é meio ambiente, não é? O que ele vai representar, como que ele vai legislar, porque o executivo executa, mas a Câmara é fundamental e não é só um grupo. Então é isso que é muito importante, focar os eleitores tanto no legislativo como no executivo, para que haja uma harmonia e uma possibilidade de governo que responda às necessidades reais da população. O ideal é que a Câmara seja composta com pessoas que de fato representem os diversos segmentos da sociedade, porque aí as prioridades, né, como o Frei Paulo lembrou, a saúde, a educação, o meio ambiente, os trabalhadores rurais, todos esses segmentos e as prioridades estarão representadas, né, na Câmara. Então nós vamos ter de fato, se assim o for, uma Câmara com a cara do município, né? As leis serão propostas a partir das demandas do município, né? Então não será uma Câmara fantasma, mas uma Câmara com os pés fincados na realidade local, no contexto concreto, né, de cada cidade. E se o vereador quer exercer o seu serviço, que é um serviço público, não deve ser um bico apenas de uma reunião cada certo tempo. Ele vai ter que estudar os problemas, ele vai ter que conhecer, ele vai ter que rodar o município, ele tem que ouvir o povo, ele tem que estar bem informado para poder legislar corretamente e em profundidade. Senão fica um bico a mais, né, que eu resolvo numa reunião de 15 em 15 dias ou de mês em mês. Não, deve ser uma dedicação importante e fundamental em sua vida. E além de legislar, acho que um outro papel importante do vereador, e isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher, é a capacidade também dele acompanhar, não é? Dele fiscalizar o trabalho do executivo, porque essa também é uma função da Câmara, não é? Fiscalizar o trabalho do executivo. Então os vereadores precisam ser, no mínimo, livres para exercer com profundidade e seriedade a sua função como legítimos representantes do povo. Essas indicações, meus amigos e minhas amigas ouvintes, são luzes que a Igreja oferece para que você, cristão católico, não vote desavisado. A Igreja, como mãe e mestra, quer criar a consciência crítica, a consciência da boa política nos fiéis, para que a gente possa, de fato, construir a vinha do Senhor, trazer para o nosso mundo o reino de Deus. Reino que acontece pelas nossas ações, mas também pela graça do Senhor que age em nós. Por isso nós vamos concluindo esse quadro e o nosso programa, rezar, pedir a luz e a paz do Senhor, porque orar
costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós é chamado a trabalhar na vossa vinha. É a tua graça e o teu amor que nos salva e nos redime. Dai-nos força para sermos gratuitos como Deus é gratuito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga ouvinte, você que esteve aí sintonizado com a gente nesse programa Palavra de Sábado, relembrando aí a nossa agenda desse fim de semana. Hoje, dia 19, sábado, nós temos missa em São João Piteiras, às 16 horas, em Santa Rita, 19, Céu Azul, 19h30. Amanhã, 7 horas da manhã, missa pela Rádio Bom Sucesso. Às 9 horas, missa da Igreja Matriz, transmitida pelas mídias sociais. 9h30, Cachoeira. 16 horas, São João Marques e Samambaia. E às 19 horas, Boa Vista. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus. Um bom fim de semana, porque graças ao nosso bom Deus, a vida continua. Você que nos acompanhou pelo Facebook e o YouTube, a você o nosso abraço fraterno. Fique com Deus.